Então galera, a gente vem aqui, a gente do Best Mecânica UFSM para mais uma videoaula, hoje sobre polinômios. A gente vai começar a dar introdução sobre polinômios aqui no MATLAB, né? Polinômio é uma parte da matemática que deve estar bem fresca aí, principalmente para estudantes de engenharia, já que a gente costuma usar isso o tempo todo. Então, assim como matrizes e vetores, não acho que devem ter muitos problemas, né? A minha intenção hoje aqui é mais apresentar como você deve representar os polinômios no MATLAB. Como você pode usar, as funções básicas são muito importantes. Da mesma forma que fiz com as matrizes e vetores, né? Eu dividi essa aula em duas partes. Se bobear eu faço até três, para não ficar tão longo, mas... Enfim, não vou falar tudo de uma vez só, vou falando devagarzinho, porque não estão diminuindo o tamanho das videoaulas, porque elas são muito grandes, então dá uma reduzida. Então, estou com o MATLAB aberto aqui, MATLAB 2011. Como já disse, não faz diferença a edição, se não faz muita diferença, nós estamos tentando trabalhar aqui na janela de comando. As funções não mudam, principalmente assim, não mudam, não tem mudança muito importante de funções de um para o outro. Muda mais o layout, algumas coisinhas assim. Mas enfim, vou mostrar como é que a gente pode representar um polinômio aqui no MATLAB. Bom, de forma muito similar aos vetores, os polinômios podem ser representados dessa forma seguinte. Eu posso dizer que tem um polinômio P, vai ser igual a 1, menos 3, menos 4, menos 5, menos 2. O que significa? Dou um enter aqui. O que significa que eu criei um polinômio P, que é o seguinte. Um polinômio, na verdade, ele é um conjunto de valores, é uma expressão matemática que segue aquele mesmo padrão: ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 mais cx elevado a n menos 2 até zero. Então, isso significa o seguinte: aqui ó, começa o zero, 1, 2, 3, 4, vai até o 4. Isso quer dizer que é x à quarta menos 3x ao quadrado menos 4x desculpa, x à quarta menos 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 5x menos 2. Ou seja, essa é uma expressão. Essa expressão que eu acabei de falar agora é o que está representado por esse P ali, que no caso é o polinômio. Foi muito similar à forma que a gente representa o vetor, mas essa é a forma que a gente representa os polinômios. Tem um comando muito interessante que a gente usa, que com certeza quando a gente trabalha com polinômio é muito importante a gente saber, que é o comando raiz, roots, que a gente usa para saber a raiz do polinômio. Muitas vezes a gente constrói um polinômio para querer saber as raízes dele. Então você usa esse comando roots de P, e ele vai me dar as raízes do polinômio P. Hoje tá meio devagar o programa aqui, não sei porquê, na verdade. Mas enfim, aí ele achou 4 raízes, 2 reais e 2 imaginárias. Então, enfim, você consegue declarar o polinômio dessa mesma forma aqui. Lembrando que da esquerda para a direita vai meio que diminuindo o expoente, né? Como que tem 5 números, vai começar x elevado a 4, x cubo, x ao quadrado, x e x elevado a 0, que no caso é 1. E, bom, essa parte principal, básica do polinômio é isso, saber achar o polinômio e as raízes dele. Então, e da mesma forma que a gente usa essa função root para poder achar as raízes do polinômio, também é possível que a gente encontre o polinômio através das raízes dele. A gente tem as raízes e quer saber o polinômio. Tem como? Eu vou dar um exemplo. É como se fosse a função inversa disso, né? Se usa a função poly de R, ele vai me dar os valores dos coeficientes do polinômio cujas raízes são R. Ou seja, já aprendemos aqui a declarar o polinômio, a achar as raízes e a achar o polinômio através das raízes, fazer meio que o inverso disso. A gente também pode declarar um conjunto de raízes como uma matriz quadrada e pedir para ele me dar o polinômio através disso. Então, assim, não é um comando que é limitado. A gente pode, existem várias maneiras de a gente encontrar o polinômio através da raiz. Então, é importante a gente saber disso. Muitas vezes a gente cai em problemas que a gente tem os pontos em que a curva é zero, mas a gente quer saber o valor, quer saber a equação da curva. Então, essa é a função que você deveria usar. Se for fazer isso na mão, não sei se vai ter muito trabalho, nem lembro na verdade como a gente faz isso na mão. Provavelmente eu tenho que ir substituindo
todos os valores ali. Enfim, eu não lembro. Vai subir todos os valores. Vai achar uma equação, nesse caso, uma equação aqui 4x4, 5x5, não tenho certeza. Enfim, ia ser muito trabalho. O MATLAB, como eu já falei, ele transforma todo o trabalho manual que você tinha para fazer exercícios de matemática, de álgebra, de cálculo na mão, vai ser um trabalho computacional que aqui vai ser muito mais facilitado. Então, outra coisa importante que a gente tem que lembrar é a questão de operações com polinômios. A gente pode multiplicar um polinômio pelo outro. Por exemplo, tem um polinômio P aqui já colocado. Eu vou declarar um polinômio T. Vai ser igual a... Vou inventar os valores aqui. 2, 3, menos 1, menos 4, 3. Beleza. Vou inventar os valores e declarei o polinômio T. Eu tenho o polinômio P e tenho o polinômio T. Se eu quiser multiplicar o polinômio P pelo T, como eu faço? Eu não posso colocar simplesmente P vezes T, porque a multiplicação polinomial é muito diferente da multiplicação que a gente faz com números normais. A gente usa a função conv, que é o que? Conv de P, T. Ele vai me dar o valor encontrado, vai ser um polinômio de um grau muito maior, mas é isso que ele faz. E se você quiser dividir um polinômio pelo outro, você vai poder usar a seguinte equação. Na verdade, tem que explicar uma coisa antes. A divisão polinomial ela sempre tem um quociente e um resto. Que na verdade é o seguinte: o resultado vai ser. Tipo assim, Z1 dividido por Z2, ele não vai ter vai ser o valor exato. Assim, ele vai ser um quociente mais um resto. Entendeu? A gente vai ter o quociente vezes o valor que a gente está dividindo por, mais o resto. Eu vou deixar isso mais claro agora. Eu vou tentar dividir a matriz não, os polinômios P por T. P por T. Antes de usar a função deconv, a gente tem que... É importante que a gente declare a gente coloque colchetes aqui, Q e R. Por quê? Porque eu quero que ele armazene o quociente no Q aqui, que é o primeiro valor, mais esquerda, e quero que ele armazene o resto nesse R aqui, mas eu poderia também trocar os valores, poderia colocar G, K, sei lá, L, M. Coloquei R, fica mais intuitivo, que é o quociente e R é o resto. Se eu for pedir isso, o que ele vai fazer? Vai estar demorando um pouquinho, mas enfim, ele me dá o quociente, que é 0,5, e o raio. E o raio não, o resto. Nossa, o resto. Ou seja, o valor total, então, vai ser, se a gente montar essa equação, vai ser o seguinte: o valor P vai ser igual à multiplicação do quociente por T mais o raio. Ou seja, é coisa de... É o que a gente aprendeu lá no cálculo, bem no início. É questão de polinômio mesmo. É a forma que eles fazem para fazer essas multiplicações polinomiais. E por isso que é muito importante quem saiba disso. Porque tem muita gente que faz a multiplicação, faz a divisão. A multiplicação, beleza. Mas a divisão, ela não é feita simplesmente de forma algébrica comum. É uma coisa um pouquinho mais além. Sempre tem um resto e tal. Sempre tem um... Na maioria das vezes, pelo menos, né? Sempre. E, enfim, o resultado é esse. Os fatos principais que quero chamar a atenção é a função conv, que é essa função aqui, que é a multiplica, e o deconv, que divide. Mas tem que lembrar que antes de colocar o deconv, você tem que igualar um Q e o R aqui para tentar saber o quociente e o resto. Mas, enfim, eu acho que ficou bem claro isso agora. E é isso. Então, galera, eu vou parar por aqui, porque, como eu disse, eu estou tentando fazer vídeos mais curtos. Então, bom, essa primeira parte por não acho que foi bem básica, só mostrei como é que declara, como usa as funções de achar raiz, multiplicar, o basicão mesmo. E na próxima videoaula eu vou terminar essa introdução sobre polinômios. Eu acho que vai dar pra terminar nessa segunda videoaula, não precisa de uma terceira. E logo depois na videoaula, essa é a 4, né? Então na videoaula 6 eu começo a falar de gráficos aqui no MATLAB. Mas enfim, é isso aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtam os vídeos, tanto de MATLAB quanto de SolidWorks, que de Excel estão um pouco mais avançados. Comecei a gravar depois deles também. E enfim, é isso aí. Obrigado, gente. Até mais.